Olá, eu sou a Lana, sou médica ginecologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome dos ovários policísticos. Isso é uma queixa muito frequente em consultório e a gente vive uma situação que é um pouco desafiadora. A maioria das pessoas que chegam para mim se queixando de síndrome dos ovários policísticos, se a gente vai fazer colher uma história, fazer exames, na maioria das vezes não tem esse diagnóstico de verdade, né? Porque ter cistos nos ovários é diferente de ter ovário policístico. E a maioria dessas pessoas está em uso de contraceptivo hormonal, usando pílula, e chega até mim querendo saber, será que eu preciso mesmo dessa pílula? Claro que pode ser uma opção, se essa pessoa precisa de contracepção, a pílula é uma opção contraceptiva. Mas como tratamento da síndrome dos ovários policísticos, a gente vai precisar entender que, na verdade, usar a pílula para tratar o ovário policístico é a recusa de tratá-la. E por quê? Porque esse desequilíbrio, essa doença, ela é caracterizada por uma alteração que é metabólica. A gente tem um aumento de resistência à insulina, fazendo com que a gente tenha mais açúcar circulando no sangue, e isso vai causar um desbalanço hormonal que vai fazer com que os ovários eles tenham uma dificuldade de ovular. Isso aumenta a circulação de hormônios ditos androgênicos, né, como a testosterona, que fazem aumento de pelos, de acne. Então a pessoa não ovula em geral, né? Por isso os ciclos longos, meses sem menstruar e vários sinais clínicos, como acne, excesso de pelos, que vamos lembrar, não vai ser desconfortável e não vai ser desconfortável para todas as pessoas, né? Essa questão dos pelos, principalmente, tá? Tem pessoas que vão entender que o aumento de pelos combina com a sua construção de identidade de gênero, por exemplo. Então, isso é algo que a gente aprende conversando com as pessoas, entendendo que as pessoas são diferentes, que há uma diversidade de experiências, de desejos, de demandas, né? E quando a gente faz uma ginecologia feminista, a gente está preparada para atender essas diferentes histórias, né? Então, por que se prescreve a pílula? Porque existem pílulas combinadas, né, contendo estrogênio e um tipo de progestágeno, que tem um efeito de melhorar essa acne e pelos, porque elas diminuem esses hormônios androgênicos, tá? São progestágenos anti-androgênicos. Então vamos sair dessa história de que existe pílula fraquinha e uma pílula forte. Isso não dialoga com pessoas inteligentes, capazes de desenvolver reflexão crítica e autonomia sobre o seu próprio corpo, né? A gente precisa avançar um pouco nisso. Então, se você usa pílula, dá uma olhadinha lá. Quais são os componentes dessa pílula, né? Tem alguns tipos de pílula que tem progestágeno antiandrogênico, de novo, né? Acetato de ciproterona, drospirenona, tá? Que tem esse efeito. Então, em geral, a gente vai falar das pílulas com os seus nomes comerciais e mal conhece de que são feitos esses medicamentos. E é isso que a gente precisa começar a atentar, porque inclusive quando eu vou prescrever uma pílula anticoncepcional, essas são as que têm maior efeito trombogênico. O que significa isso? Que tem mais risco de causar trombose. Então pode ser que não seja a ideal para uma determinada pessoa, né? Mas voltando ao tratamento dos ovários policísticos, por que usar a pílula é se recusar a tratar? Porque a gente joga esse problema para debaixo do tapete. A gente pode melhorar a acne e pelos, pode evitar que haja um supercrescimento do endométrio, que pode acontecer nessa síndrome sim, se a gente fica meses sem menstruar, inclusive aumentando o risco de câncer de endométrio, mas isso é se a gente fica muitos meses sem tratar e anos consecutivos, né? Isso não acontece de uma hora para outra. Então, a gente tem tempo de tratar adequadamente, porque a pílula pode inclusive piorar
essa resistência à insulina. Então melhora a acne e pelos, evita esse crescimento excessivo do endométrio, porque a gente vai ter sangramento de privação. Toda vez que eu paro, faço a pausa da pílula, eu sangro. Então eu não desenvolvo esse crescimento do endométrio, que é algo que pode acontecer com a síndrome. Mas ao mesmo tempo eu aumento a resistência à insulina. Então eu não estou tratando. A não ser que, olha, a gente vai usar a pílula, mas ao mesmo tempo você precisa entender que essa é uma síndrome metabólica que requer mudança de estilo de vida. O que significa isso? Alimentação adequada, grãos, frutas, verduras diversificada, com controle de consumo de carboidratos simples, que são esses carboidratos que fazem subir demais o açúcar no sangue e aumentam a liberação de insulina. A gente deve privilegiar os carboidratos que são mais complexos, que mantêm açúcar no sangue por mais tempo. Incrementar a atividade física, aumentar a prática de atividade física, e às vezes isso vai ser difícil para algumas pessoas, né? Então garantir que você vai se movimentar mais, caminhar mais. Tem alguns aplicativos que a gente pode utilizar em casa, gratuitos, que vão facilitar a prática de atividade física, porque para muitas pessoas ela é inacessível, a gente sabe disso. Então, claro que esse é um vídeo genérico e que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem sintomas e tem outras questões relacionadas à sua vida, ao uso de medicações, ao seu contexto, né? E cada pessoa precisa ser avaliada de forma individual. Mas esse vídeo, minha intenção com ele é tornar a informação sobre a fisiologia do ovário policístico mais conhecida, é divulgar a informação sobre o que seria um tratamento mais adequado, que em geral vai requerer inclusive a presença de um outro profissional, como um nutricionista, né? Só que infelizmente a gente não tem acesso a nutricionistas para toda a população. Então espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado você que tem interesse em um tratamento adequado para sua condição. Se você gostou desse vídeo, ajuda compartilhando com outras pessoas a quem ele possa também ajudar, e ajuda a gente a crescer o canal para que informação de qualidade sobre ginecologia e sobre a nossa saúde possa chegar cada vez a mais pessoas. Um abraço!